Chegamos com mais um Lideranças. Edu Esteves por aqui. A temporada 2023 só está começando. Trouxemos no papo anterior o trabalho fantástico realizado pela Ronaldo TV. E aí a gente vai manter esse nível, né? Com mais um craque, mais um programa pesadíssimo. E com um tema que eu sei que interessa demais a você que está ouvindo ou assistindo, porque eu sei que você compra produtos oficiais do seu clube do coração. Eu sei que você tem essa preocupação de ter algo de qualidade, de gerar receita, que confia na procedência, né? Mas talvez não tenha ou não tenha acesso a todos os processos que foram feitos, desde o interesse no nicho de mercado até a assinatura do contrato, até saber o que de fato faz sentido para a organização. Então, eu quero detalhar bastante isso nesse papo. Então, eu convidei... eu tenho para mim como uma das maiores referências nesse assunto, que é o Bruno Kirch. Ele é sócio fundador da Destra, que ele me dá a honra de ser um dos colunistas do MKT Esportivo. E como eu acompanho assiduamente a Destra nas redes sociais, então ela está sempre no meu feed, o algoritmo já viu que é algo que me envolve, é algo que eu dou like, que eu sempre interajo. Eles estão numa crescente absurda, muitos clientes, muitos projetos. E projetos dentro e fora do esporte, isso que é bacana também, agregar com outras visões, e na minha preocupação de fato trazer os líderes da nossa indústria, o Bruno não poderia faltar, representando a Destra, representando também os seus sócios. Bruno, prazerzaço te receber. Fala, mestre Edu, poxa, eu que agradeço a oportunidade. Cara, para mim é uma honra poder escrever, ser um dos colunistas, e eu percebo quão grande é o MKT Esportivo quando eu escrevo sobre alguns números ali, aí eu recebo até ligação da assessora de imprensa do Neymar, para dizer, poxa, de onde que veio esse número, de onde que veio essa pesquisa? A gente teve o prazer de mostrar para ela, né, como que a gente pega essas informações. Então aí a gente vê o tamanho do MKT Esportivo e a sua audiência extremamente qualificada. Eu fico feliz, e se você ficou curioso ou curiosa sobre o que o Bruno falou, mais adiante a gente vai tocar nesse tema, porque foi um conteúdo que foi para o MKT Esportivo que viralizou, e então a gente, naturalmente, eu quero trazer isso à tona. Brunão, eu já tinha falado há algum tempo contigo que eu queria te trazer aqui no Lideranças, porque aliado à Destra ser hoje uma referência do nosso mercado, eu tenho notado um fortalecimento muito grande do licenciamento dentro das entidades. E até quando eu vi a sua viagem para os Estados Unidos, né, no Instagram, eu até brinquei com você, né, que você está fazendo ali uma imersão bem importante, né, no cenário, né, pela quantidade de conteúdos que você trouxe. Imagino que foi algo também pessoalmente muito importante. Então, assim, queria saber nesse pontapé inicial, qual que é a robustez dessa frente de licenciamento no mundo, ou talvez pegar mercados estratégicos como o americano, que eu acho que até acaba sendo um benchmark, né, para o nosso país. Cara, o mercado americano é até difícil comparar com qualquer outro mercado, porque eles são responsáveis pelo consumo de mais da metade dos produtos licenciados no mundo, né? Então, assim, quando a gente pega os caras, eles são referência máxima em licenciamento, tá? E eu gosto sempre de trazer a comparação, né? O Brasil hoje é o 8º país que mais consome produtos no varejo, produtos licenciados no varejo, e nós temos um faturamento de cerca, isso foi em 2021, a última pesquisa que saiu, foi 5,9 bi de dólares, enquanto os Estados Unidos tem 150 bi, né? Então a diferença é muito grande e, cara, a gente só tem a aprender com os caras, né? Então os caras efetivamente sabem como trabalhar o licenciamento, que eu acho que uma das grandes características, e ele sabe trabalhar isso muito bem, é fazer o produto chegar no ponto de venda. Tá? Muita gente se preocupa muito com o produto licenciado em si, mas não como ele vai chegar até o seu fã, o seu torcedor. E esse canal de venda, essa distribuição é algo muito complexo, muito difícil. E eles têm isso muito bem trabalhado. É muito difícil tu ir num ponto de venda que tu não vai encontrar produtos licenciados, né, das mais variadas categorias possíveis. E também, só para trazer outro número aqui de tamanho de mercado, só o mercado universitário americano, mercado de licenciamento universitário americano é maior que o mercado de licenciamento no Brasil inteiro. Então, cara, aí a gente tem uma noção mínima assim do tamanho dos caras. E, por fim, mais um exemplo, fui em Stanford, na outra viagem que eu fiz, cara, a loja de Stanford tem 4 andares, 3 só de produtos de Stanford, e um, tipo, papelaria normal para quem está, né, na universidade, enfim, coisas de multimarcas.
mas são 3 andares inteiros de produtos de Stanford. Então, cara, é muito legal. Então, eu vou para lá, tipo, quando eu vou para os Estados Unidos e eu estou olhando para licenciamento, é como quem gosta da Disneylandia vai para lá para brincar no parque, enfim. Para mim, é muito divertido ver tudo que eles fazem, aprender como eles fazem e ver essa questão do produto licenciado tão forte no ponto de venda. Pô, legal você citar sobre essa questão de canal de venda, né? Não tanto o foco exclusivamente em produto em si. E o legal também é você escrever para o site, que eu já faço uns links mentais aqui, porque eu acho que você foi numa feira lá fora e até você abordou o case do Bayern de Munique, eu acho, de uma receita absurda de ganhos na frente digital. Então, acho que Isso. tem certas, né, nessa questão do canal de venda, de ser um clube global, se preocupar. Exatamente. O Bayer, né, nosso cliente também. Legal. E, assim, Edu, o que eu acho mais divertido do meu trabalho, cara, é que muitas reuniões que eu faço parecem verdadeiras aulas, tá? Então, assim, a visão de negócio que os caras têm é muito interessante. Então, muitas vezes eu vou conversar, principalmente com os clientes internacionais, eles já vêm com estratégias olhando para 2030, para onde eles estão caminhando. Então, quando eu começo a ver isso aí, o que eu faço? Primeiro, como um bom aluno, eu tento aprender o máximo para até replicar aqui, repassar esse tipo de conhecimento para o mercado brasileiro, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante é a forma que eles tratam o licenciamento. Eles olham como receita? Claro que eles olham como receita, mas eles olham muito mais no formato de relação com o fã. O licenciamento, e isso encaixa muito no que eu considero a essência do licenciamento. O licenciamento nada mais é do que uma ferramenta de relacionamento com o teu fã. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá para ganhar dinheiro, mas, ao meu ver, né, essa é a opinião do Bruno, quando tu coloca o dinheiro em primeiro lugar para fazer pensando no projeto, eu não acho que é o caminho correto. Eu acho que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito com o licenciamento. Então, voltando ao Bayern, ou até falando do Barcelona também, que são nossos clientes, e a gente também fez um contrato entre a UEFA Champions League e a Centauro de licenciamento. Quando a gente faz essas reuniões, os caras estão falando, eu quero me comunicar com o fã brasileiro. Eu preciso ter... Porque eu já tenho uma audiência. Como é que eu transformo essa audiência agora em consumo? Porque a partir do momento que tu tem uma audiência, tu está despertando uma demanda, tu está despertando o desejo de consumir algo mais, né? E geralmente são produtos ou serviços. Então, eles têm essa preocupação de, olha, se eu já tenho uma audiência, né, e eles sabem o tamanho da sua audiência, com todas as pesquisas, enfim, que eles fazem, eles querem agora, através do licenciamento, ofertar outros tipos de produtos e serviços para manter essa relação, além da audiência do jogo, do campeonato, enfim. Não, legal. Você citou essa questão desse foco, né, no financeiro, né? Isso é algo que eu sinto, aí eu quero saber de você que está totalmente na linha de frente. Quando a gente trata de licenciamento de marca, eu imagino que aqui no mercado brasileiro, né, eu vejo uma certa uma obsessão, não sei, um foco nesse retorno financeiro e aí no curtíssimo prazo, né, com os royalties, e não nesse fortalecimento de marca, numa preocupação de levar uma experiência bacana para o fã, enfim, né, nessa satisfação. Talvez no fato de ter esses processos, essas etapas melhores estruturados. Quando você senta na mesa com um prospect, por exemplo, já é algo que ele fala assim, pô, legal, Bruno, mas quanto que dá para ganhar nesse cenário? Já é algo que já é a primeira etapa, assim, que ele te pede, solicita, ou já tem um amadurecimento? Eu não diria que é a primeira etapa logo de cara, mas já foi mais assim, tá, Edu? Já foi muito mais do quanto, e não o que isso vai impactar e tal. Eu acompanho o mercado de licenciamento praticamente desde 2008, 2009, quando eu era gerente da loja da Havaí, que eu comecei minha carreira mais próxima ao marketing esportivo, enfim. E eu vi muita evolução. Tá? Eu vi muitas pessoas bacanas chegando no mercado, e eu falo muito assim do licenciamento, porque é a área que eu acabo tendo mais relacionamento e contato diário, né? Então eu vi uma evolução muito grande. Vou te dizer que lá atrás era muito mais assim, era muito mais do quanto, né? Hoje já tem uma preocupação muito maior com relação a várias
coisas que estão em volta do licenciamento, né? Porque o licenciamento é uma das partes, né? Quando a gente está falando entre marca e o fã, é uma delas, né? Então existem outras que dá para se trabalhar em conjunto, principalmente, né? Questão de comunicação, enfim. Então eu já vejo que há uma grande evolução nesse sentido. Mas já foi pior, assim, já foi muito mais do quanto, tá? E assim, eu acho que ainda é um processo de evolução. A gente vem aprendendo, né? O licenciamento, de certa forma, ele é meio recente no Brasil, lógico. Se a gente for puxar lá atrás, já tem contratos de licenciamento de tempos atrás, mas assim, esse processo de profissionalização do licenciamento no mercado esportivo, no futebol, que é principalmente onde eu trabalho, poxa, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 2000 para cá, né? Eu não lembro exatamente como era de 1990 e poucos ali, mas eu sei que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então vem melhorando. Então a gente vem amadurecendo e vem... O que acontece? Está tendo resultados financeiros melhores, que é a consequência, né? Então eu vejo muito claro, assim, para mim, muitos clubes trabalhando o seu licenciamento de uma forma hoje organizada, tendo pessoas responsáveis pela área. Muito tempo atrás não existia, às vezes, pessoas responsáveis pela área de licenciamento, né? E a gente sabe que clube de futebol sempre teve uma dificuldade muito grande, né? De vender almoço para pagar janta. Isso é uma questão que está enraizada e agora, né, a gente vem conseguindo algumas melhoras com alguns clubes, outros ainda sentem uma dificuldade financeira terrível, mas é muito difícil tu conseguir investir alguma coisa em algum departamento se tu não tem recursos para isso, né? Mas o que eu posso dizer, assim, há uma clara evolução, há profissionais muito bons de licenciamento já trabalhando na área de futebol, e muitos profissionais de licenciamento eles se formaram trabalhando, né? Eu me formei como um profissional de licenciamento trabalhando. Eu não tive uma escola, alguma coisa para aprender. Eu aprendi no dia a dia e vários profissionais se formaram assim também. E hoje a gente tem uma quantidade maior de profissionais e isso ajuda muito porque um vai passando para o outro. Então a gente acaba conseguindo compartilhar bastante conteúdo, que é uma coisa que eu faço também, que é tentar espalhar o máximo possível, compartilhar o conteúdo sobre licenciamento de marcas para que cada vez mais empresas se interessem no tema e que elas estejam junto com o mercado esportivo de entretenimento. Fantástico. E o legal é que esse fortalecimento que você citou, ele chega num momento, digamos, estratégico, né? Pelo menos para o futebol brasileiro. E até numa das suas primeiras colunas você abordou sobre SAF, né? E colocou que o que leva esses investidores a buscarem esses clubes é a marca, né? Você até colocou que ela é o maior patrimônio de um clube, destacando também a força, né, desse fã, né? Uma marca que a gente sempre chama de né, esses brand lovers aí para os torcedores. Então, assim, como essa jornada do torcedor até a compra de um produto ou utilizar um serviço de um clube, ela deve ser melhor explorada? Como é que a gente pode melhorar esses processos? Assim, eu diria que até de processo a gente tem uma evolução bem grande. Eu acho que considero assim até que nós da Dash a gente ajudou bastante o mercado nessa questão de processualização. Eu acho que o que nós precisamos mais é atrair mais indústrias para esse mercado. Tá? Eu acho que está aí, de repente, um grande desafio. Como eu estou bastante tempo no mercado, eu percebi que muitas vezes o produto futebol, não estou falando de clubes específicos, mas o produto futebol, ele foi desvalorizado. A própria indústria falava, não, futebol não quero, futebol não tem interesse, né? E aí acaba ficando em muitas licenças infantis, às vezes, e não queria arriscar alguma coisa no futebol por medo, por receio ou por falsas crenças de que não funciona, etc. Então, desmistificar isso aí é muito importante. Então, é um trabalho que a força dos clubes, o que eles vêm fazendo e conversando, se profissionalizando, ajuda muito, né? E eu acho que esse fortalecimento é muito importante, trabalhar o produto futebol como um todo. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro. É muito mais fácil para o mercado de licenciamento se a gente trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma olhando para o futebol como um produto único, ou seja, quando a gente individualiza e cada um puxa para o seu lado, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, isso às vezes afasta algumas indústrias. Então, se a gente conseguir mostrar que o produto futebol ele é bom, ele tem um bom retorno, fica muito mais fácil de se fazer negócio. E aí a questão do processo, né, de tipo, como que funciona esse bastidor de um processo desde uma negociação até uma aprovação de produto, essa eu considero até a parte mais simples, que é a parte mais braçal do negócio, né, que é onde
muitas vezes a tecnologia pode ajudar, porque o que a gente quer é fazer com que os profissionais eles sejam muito mais estratégicos barra comerciais do que operacionais. E essa é uma grande dificuldade do licenciamento, porque ele é extremamente, em determinado momento, ele fica muito operacional. São muitas questões que tu precisa resolver nos contratos de licenciamento, etc. E isso toma muito tempo. E aí, às vezes, o profissional que é responsável por uma área de licenciamento, ele fica responsável pela área estratégica, pela área comercial e pela área operacional. E aí isso acaba consumindo ele, e aí muitas vezes ele acaba sendo um profissional que atende de uma forma mais reativa aquilo que chega para ele do que efetivamente ele conseguir traçar uma estratégia e ir atrás daquilo para fazer os negócios de licenciamento. E essas negociações de contratos, por exemplo, elas levam tempo? Porque, por exemplo, se você tem alguma data comemorativa ou vai chegar o verão no Brasil e você quer lançar produtos, leva tempo, a negociação tem que começar muito antes? Leva, tá? Muitas vezes, dependendo da categoria de produto, Edu, elas são negociações bastante extensas, principalmente quando tem o termo exclusividade envolvido. Sim. Então, toda categoria de produto que possui um termo de exclusividade demora mais. Tem outras que são mais rápidas, porque eu sempre tento categorizar assim, tem as categorias principais, as secundárias, e aí tu vai quebrando, né? Ou seja, sempre que a gente fala em esporte, apparel, quando a gente fala em confecção, é aquilo que é o mais importante no segmento ali, no licenciamento. Então, são categorias mais delicadas, vamos dizer assim. Então, que elas tomam mais tempo numa negociação, ou que elas podem envolver diversos fatores, e às vezes até conflito com o fornecimento de material esportivo. Então, o que pode, o que não pode. Então, geralmente, esse tipo de categoria é uma categoria que leva mais tempo. E aí, às vezes, existem outras. Estou falando de chaveiro, por exemplo. Pode ser uma categoria que vai muito mais rápido, então tu consegue tomar uma decisão muito mais rápida, porque não envolve, às vezes, até questões jurídicas daquilo, como eu falei, do que pode, que não pode, que já está em outro contrato que prevê que tu não vai poder fazer, enfim. Então, há uma variação. Vou tentar fazer uma analogia para patrocínio, né? O master da camisa talvez vá levar mais tempo do que vender uma placa do CT. Então, é mais ou menos o nível de complexidade da negociação e, às vezes, os valores são maiores e isso pode acabar fazendo com que o tempo seja maior. Mas nada impede, de repente, de contrato de confecção sair em 30 dias, porque está tudo muito bem alinhado entre as duas partes. Pô, demais isso. E por isso até eu vou seguir nessa toada do nosso papo para entender como é que funciona essa parte de licenciamento de marca. Sei que talvez seja uma pergunta mais ampla, mais conceitual, mas eu vou dar alguns exemplos, até porque, né, por ter portal, a gente tem algumas coisas frescas assim na cabeça que aí a gente pegando linhas que talvez não estejamos acostumados, né? Por exemplo, eu lembro que o Grêmio inaugurou um hotel licenciado, o Corinthians um posto de gasolina, Ceará e Fortaleza massa corrida, né? Então vamos tentando tirar de vestuário, as coisas assim, né? Por que eu dei esses exemplos diferentes? Justamente para entender como, de fato, a gente chega até esse ponto, né? Como é que a Destra trabalha com seus clientes, apontando os caminhos que deve seguir, como é que um cliente do esporte chega ao ponto de licenciar algo que não tem relação nenhuma com o esporte. Cara, esses exemplos aí que tu passou, para mim, são fantásticos, eu acho muito legal, eu sou apaixonado pela experiência, né? Então, consumo em determinado ponto de venda específico, lojas oficiais, licenciadas, eu gosto muito, porque tem a questão, tradicionalmente, o licenciamento, né? Tu vai permitir que uma fábrica esteja fazendo produto, vamos botar boné aqui para fazer um exemplo, e ela vai vender esse boné no mercado inteiro, poxa, isso é muito legal. Mas é diferente de tu comprar num ponto de venda onde está lá o boné do teu clube e tem mais de 50 outros clubes, do que tu chegar na loja do teu clube e comprar o boné, né? Então, o produto é o mesmo, mas a experiência de compra geralmente é muito diferente quando tu está no ponto A e no ponto B. Então, eu gosto muito dessa diversidade que o licenciamento permite. Eu sou tão apaixonado pelo tema licenciamento, eu acho que porque, cara, as oportunidades são infinitas para te fazer licenciamento. Então, vamos lá, tu falou do hotel, posto de gasolina. Cara, bato palma para quem fechou esse negócio. Isso aí é sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que eu nunca tinha pensado, tipo, posto de gasolina de um clube. Os caras fecharam, méritos pro Corinthians, parabéns, cara, sensacional. São coisas assim que grita aos olhos, assim, porque é muito diferente. E como tem, cara, dá para fazer cruzeiro,
né? Eu até brinco, né? Acho que o único time que não poderia fazer o Cruzeiro em alto mar seria o Atlético Mineiro. Mas, brincadeiras à parte, mas, cara, não tem o Cruzeiro da Disney? Por que não pode fazer um Cruzeiro do clube e colocar os ídolos lá no final do ano? Enfim, cara, as oportunidades são muitas, tá? Tudo que existe de serviço, tudo que existe de consumo. Então, vamos falar aí, tem as escolinhas, academias, tem restaurante, tem lanchonete, tem bar temático, tem hotel. Cara, imagina que tudo isso pode fazer. Então, isso aí para mim é sensacional. E aí, como que funciona esse processo, né? Eu acho que seria essa a tua pergunta, como que um posto de gasolina chega no Corinthians para fazer um negócio de licenciamento, né? Existem duas formas, tá? Uma, como eu acabei de falar, o posto chegar até o clube ou o clube procurar o posto para fazer. São os dois formatos que a gente, por isso que a gente fala, que eu falei que muitas vezes o profissional de licenciamento ele acaba recebendo muita demanda e às vezes ele não tem tempo para ir atrás e formar aquela categoria que ele gostaria de buscar. Enfim, mas esses basicamente são os dois formatos. Eu diria que a grande maioria é a indústria mesmo que já procura para fechar o negócio, tá? E aí, o que acontece? Basicamente, como é que eu comento que funciona esse processo de uma forma resumida? Tu tem que fazer uma apresentação, o que é o teu negócio, o que tu quer fazer, onde que tu quer vender esse produto, esse serviço, enfim, qual é o teu canal de distribuição. Tu vai fazer uma apresentação, a partir dessa apresentação e que exista sinergia entre as duas, entre a indústria e a marca, tem essa sinergia, parte-se para a negociação comercial. E como é que funciona uma negociação comercial? Basicamente, eu preciso entender do teu lado, porque a indústria é especialista naquele produto. Eu sou o clube, eu posso entender do meu mercado, dos meus torcedores, mas muitas vezes eu não entendo da tua indústria. Então, eu preciso que tu minimamente, quando tu me fala qual que é o teu canal de venda, eu preciso entender qual que é o volume financeiro que tu imagina que tu vai ter de venda. Então, a partir desse volume, dessa análise que é feita, é que se começa a quebrar para fazer um contrato de licenciamento. Então, hipoteticamente, vamos imaginar, voltando, por exemplo, do boné, eu falo o seguinte, olha, eu desejo vender os bonés do teu clube e eu imagino que eu vou vender 5 milhões de reais por ano de boné, certo? Qual que é a conta que vem e que se faz para entender esse processo? Olha, se tu está vendendo 5 milhões de reais e os royalties médios são de 10%, então eu estou imaginando que tu vai me dar 500 mil reais de royalties por ano. Esse é o ponto de partida para a gente começar a falar agora da base comercial. Como é que eu vou calcular isso aí? E aí existem formas, né, a partir desse valor, que tu vai calcular o contrato. Porque, basicamente, o contrato é um pagamento de royalties. Só que existe uma característica que a gente chama de garantia mínima. A garantia mínima significa tu ter um valor garantido, independente do volume que a empresa vai vender. Então, se ela fala para mim que vai vender 5 milhões de reais, isso daria 500 mil reais em royalties, um percentual desse valor, que pode variar de 20 a 80%, a 100%, às vezes, dependendo da negociação, eu vou querer garantido. Independente se ele vender ou não, eu vou querer esse valor. E aí, o que acontece? A partir do momento que ele ultrapassa essa garantia mínima, ele paga os royalties excedentes. Então, basicamente, é assim que funciona de uma forma bem simplificada, é assim que funciona uma negociação de contrato de licenciamento. Eu tenho que entender. Aí muita gente fala, poxa, Bruno, mas então, peraí, eu vou reduzir o meu forecast aqui, eu vou dizer que vou vender menos para pagar menos. Aí, só que se tu chegar com um valor baixo de previsão de venda, não faz sentido para o clube fechar um negócio contigo. Olha, tu vai vir falar com o meu clube, eu tenho um clube que tem torcida no Brasil inteiro, e aí tu vai falar para mim que tu vai vender 10 mil reais no ano, talvez não faça sentido. Então, tem que ter o bom senso, né, dos dois lados de entender o mercado, para ver se aquilo que ele está falando faz sentido, e aí muitas vezes tu pode consultar outras categorias de licenciamento, etc., para te aprender como funciona, e aí a partir disso aí é feita uma negociação, e aí o contrato é assinado por 1, 2 anos, enfim, geralmente são 2 anos o contrato de licenciamento, e aí são depois detalhes do contrato, de aprovação de produto, canal de venda, etc. Então, essa garantia mínima seria uma segurança mesmo contra qualquer fracasso, porque se for um sucesso, ótimo, né? Exatamente. É aquilo que a gente fala, né? É o mínimo garantido. A gente espera que ultrapasse. Mas, minimamente, para eu ceder minha marca para ti, eu preciso que tu me dê um valor mínimo garantido. Perfeito.
E isso funciona não só para futebol, tá, Edu? Então, isso funciona para várias marcas. Não quer dizer também que não possam existir contratos somente por performance, né? Dependendo da situação, dependendo do contrato, dependendo do tamanho, do porte, de qual categoria do produto, faz sentido, não faz sentido? Por que não? Tá? Mas isso vai depender muito daquilo que as duas partes combinarem e se faz sentido para as duas partes. Perfeito. E você até citou no comecinho sobre ser, de fato, um oceano de oportunidades, né? Trabalhar com licenciamento. Mas você já chegou num cliente ou num clube, enfim, numa organização que ela já, vamos dizer, que ela banalizava tanto a marca dela, que não tinha retorno, e aí, enfim, porque não tinha um conhecimento prévio que apostar naquela categoria valeria a pena ou não. Como é que adestra, como é que você lida com quando isso acontece? Essa pergunta bem boa, bem interessante. E eu sempre gosto de falar assim, não existe certo e errado. Tá? Existem modelos de negócio que funcionam melhor para determinadas marcas, para determinadas categorias e para outras não. E eu, profissionalmente, já me surpreendi várias vezes ao achar que determinada categoria, determinado produto não ia andar e eles surpreenderam positivamente na gôndola. Então, assim, nós que estamos muitas vezes atrás do computador e tomando algumas decisões, etc., talvez às vezes a gente não tenha o mesmo conhecimento que lá na ponta do varejo eles têm. Então, por isso que eu falo, a maior fonte de informações que qualquer empresa que trabalha com licenciamento pode ter é diretamente do varejo, porque o varejo escuta o cliente final. E eu acho que eu aprendi muito nisso aí quando eu trabalhava como gerente da loja do Avaí, que foi minha primeira experiência, e a barriga no balcão, cara. Tipo, ali tu escuta os anseios da torcida. Então, ali tu escuta qual que é o tipo de produto que ele quer comprar, o que ele gostaria de tivesse na loja. E muitas vezes eu já senti um descompasso entre eu, que estava no ponto de venda, com quem estava fazendo a seleção dos produtos licenciados, por exemplo. Porque, às vezes, a gente cria um distanciamento daquilo, da realidade lá do varejo e muitas vezes a gente pode perder a mão. Então, assim, a questão da banalização, não existe resposta melhor, Edu, do que o próprio mercado. Eu acho que a gente tem algumas questões aqui que a gente tenta trazer, tanto de fora quanto cases de outros clubes, a gente tenta trazer muita informação compartilhada daquilo que é bom, que funciona, para justamente unificar esse mercado e fazer com que ele evolua em termos de processo, etc. E só que muitas vezes a gente aqui tenta ser o mais assertivo possível, mas o mercado às vezes é muito surpreendente, né? Eu falo muito, Edu, sobre a questão assim, o que é mais importante, o produto ou o canal de venda? Eu acho os dois extremamente importantes, mas numa balança, o canal de venda, tu ter a distribuição do teu produto é extremamente importante para o sucesso de um programa de licenciamento. Porque eu vejo várias vezes as pessoas falarem assim, mas o clube tal não tem produto licenciado nenhum. E eu vou olhar, os caras têm mais de 3, 4, 5 mil itens. Só que muitas vezes tem um item licenciado, só que não tem uma boa distribuição desse produto. Ele não consegue atingir o grande varejo. Ele fica limitado, de repente, à loja oficial ou poucos pontos de venda. E aí, o que acontece? O torcedor não vê esse produto na gôndola e ele acha que não existe o produto. Né? Então, eu diria assim, um dos grandes pontos aqui que a gente sempre olha com muito carinho quando a gente conversa com as empresas é como que tu vai vender esse produto, quais são os canais de venda que tu já está, porque tenho certeza que o tamanho desse mercado que ele já está vai fazer muita diferença no sucesso desse produto licenciado. Né? Então, assim, de uma forma resumida, tem muito produto bom licenciado, tem muita quantidade de produto bom licenciado e muitas vezes ele não está simplesmente não está conseguindo chegar na ponta, tá? E aí, respondendo sobre a banalização, é difícil eu acho que o ponto assim da banalização que para mim pode prejudicar mais é quando tu coloca mesmo as indústrias que fazem o mesmo produto e vendem no mesmo canal de venda.
Isso é uma coisa que o licenciamento precisa evitar. Então, vamos supor que eu faça chinelo, tá, com uma indústria, e essa indústria só vende no varejo de bairro, tá? Então, ela vende para pequeno varejista. Aí eu tenho uma outra indústria que faz o mesmo tipo de chinelo, só que ela só vende para grandes redes. Então, uma Centauro, por exemplo. O que acontece? Não há problema, porque muitas vezes não vai haver o conflito de canal de venda. Agora, a gente pegar duas indústrias que fazem o mesmo tipo de chinelo e vendem no mesmo tipo de ponto de venda, isso pode prejudicar, porque pode acabar com o negócio das duas. As duas não conseguem ter um alto volume de venda, e aí acaba contaminando no sentido das pessoas falarem: licenciamento não funciona, é ruim, não me atenderam da forma adequada. Então, eu acho que esse é um ponto assim, que a gente tenta sempre falar para as pessoas: toma cuidado para não canibalizar a questão de colocar mesmas indústrias nos mesmos canais de venda e com o mesmo preço na ponta. Então, ouvir que, por exemplo, um cliente ou um prospect que seja, não tenha canais de venda estruturados, até mesmo não faça uma devida comunicação, né, do que ela tem de produtos, acaba sendo um ruído, então, para vocês, né, que muitas vezes, né, são anunciados como parceiros, e aí a culpa não é do clube, aí fica dessa, né, é uma linha tênue, né? Matar essa charada, muito bom esse ponto que tu falou, porque o que acontece? Muitas empresas que chegam até o futebol, pelo tamanho do futebol, que é gigante, elas acham que no momento que ela fechar um contrato com um determinado clube, no dia seguinte vai estar todo mundo ligando para comprar o produto. E aí é que não funciona o negócio. E aí, por isso que a gente, quando a gente é muito cauteloso ao falar com qualquer indústria aqui, ao dizer assim: olha, tu precisa saber vender esse produto. Porque o clube não vai colocar a mão para vender para ti. O clube está passando para ti o maior ativo que ele tem, que é a sua marca. Ele está dando a licença para que tu utilize a marca dele. Mas ele dá essa licença para ti porque, da mesma forma que ele é muito grande, tem uma torcida muito grande atrás, ele está confiando em ti que tu é muito bom em produzir esse produto e vender esse produto. Porque senão ele mesmo faria, né? Então, o licenciamento é bom porque a gente está juntando a competência de duas partes, mas elas precisam estar muito azeitadas e a expectativa muito bem alinhada, porque não é o clube que vai vender. O que vende é a marca, o que vai ajudar é a marca do clube a chegar no torcedor, enfim, mas precisa muito da força de venda do prospect. Senão, aí no final ele faz isso: poxa, mas o clube não me ajudou, poxa, mas eu achava que era assim, assim, assado. Mas não, precisa da força de venda, essa é muito importante. Não, perfeito. Então, o clube ele acaba dando a chancela, que aí entra naquela questão lá no começo da força da marca, porque aí entra reputação, fidelização, né, essa lealdade do torcedor, e aí acho que acaba sendo algo muito mais fluido, né? Exatamente, exatamente. Então, eu estou te dando acesso ao meu público, ao ceder a minha marca, né? Então, tu vai conseguir se comunicar de uma forma mais fácil com ele, mas tu precisa fazer a tua parte também. Perfeito, perfeito. Brunão, a gente aproveitar que a gente está num momento estratégico, né, do ano, que é esse começo do ano, né, para falar de um público consumidor que acho que é super importante, que é o infantil. A gente teve, né, a volta aos aulas agora, pô, a NBA lançou um produto, o PSG com uma linha também de mochila, lancheira, quebra-cabeça, enfim. Então eu vejo como uma fatia super importante, porque eu acho que também a gente fala sobre fidelização, entrada em novas categorias, experiências, digital, que também é sempre muito importante. Nessa faixa de idade dos pequenos, como é que se extrai insights? Como é que a gente, entre aspas, ouve as necessidades das crianças? Então, eu sempre falo que eu gosto muito de números, pesquisas, porque elas nos ajudam muitas vezes a tomar as decisões, né? E, inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que a gente recebe por ser associado da Lima, que é a License International, e aí fala sobre o consumo aqui no Brasil, né? Então, é uma pesquisa que é feita dos 0 a 14 anos, logicamente, as crianças menores com referência junto aos pais, né? Mas ali a gente já tem uma grande referência, né? E assim, me chama muito a atenção, primeiro, foi só o Flamengo que apareceu entre as top 10, a primeira é Turma da Mônica, a marca mais citada até 14 anos é Turma da Mônica, então também é um trabalho fantástico, eu adoro, né? Porra, lia gibi desde pequenininho, acho que eu fui aprender a ler com o gibi deles, sou apaixonado pelo trabalho deles, o licenciamento deles é fantástico também, sou fã.
E aí apareceu o Flamengo. Mas o mais surpreendente para mim é que o Neymar é o quarto lugar. E, cara, essa questão do atleta ser mais lembrado do que a instituição esportiva é algo que chama bastante atenção, e eu sempre vejo que o Marcos Mota, um renomado advogado, ele sempre fala isso, né, cara? Que os jogadores eles estão tomando proporções maiores que as instituições. O mercado está se movimentando nesse sentido, né? A transferência do Cristiano Ronaldo mostrou como ele puxa uma audiência incrível. E aí, quando eu vejo o Neymar sendo citado dessa forma que foi, faz muito sentido. Aí eu estou olhando ali a camisa do PSG atrás, cara, e saber que o PSG foi o número 1 em voltas aulas, no produto caderno, enfim, no licenciado que a gente tem. Então, eu vejo a pesquisa, eu vejo o que está acontecendo e eu vejo o resultado no PDV. Então, as coisas começam a fazer muito sentido, né? Então, assim, por que o PSG tem essa referência com o público? É só por causa do Neymar? Claro que não. O PSG já tem uma história muito longa com jogadores brasileiros. Mas se nós estamos falando de uma geração de 0 a 14, até 14 anos ali, que já está respondendo por si só, ali, 10, 12 anos, ninguém viu o Raiz jogar no PSG. Eles viram quem está ali é o Neymar. Então, o que pode acontecer se o Neymar mudar de clube? Será que a licença do clube vai perder valor? Não vai? Então, assim, essa questão do mercado infantil, que eu acho que é um gap ainda no mercado do futebol, tá? Porque as licenças infantis elas são muito grandes, né? Então, tem volumes financeiros enormes envolvidos na licença infantil. Para te ter noção, no mundo inteiro, a segunda categoria de produtos mais consumidas é brinquedo. E se a gente olhar para o mercado de futebol, por exemplo, olhar para o mercado de brinquedo, tu vai ter poucos exemplos. A gente não existe um licenciamento direcionado para o público infantil. Eu sempre brinco e falo assim, os clubes eles meio que colocam no colo dos pais a responsabilidade de passar a paixão do futebol. Eu acho que os clubes deveriam estar olhando para mais ações do tipo Flamiguinhos, que eles fizeram, que é um desenho já voltado para criança. Eu acho que esse é o tipo de investimento que deve ser feito. E ele não se coleta a curto prazo, tá, Edu? Então, assim, tem que fazer, insistir, continuar e comunicar com esse público. Porque eu tenho filha de 3 anos, né? E, cara, ela consome qualquer outra coisa que nada relacionado ao esporte. É um monte de desenho, é cocomelo, é galinha pintadinha, é um monte de coisa, mas nunca ela botou nada de futebol. E assim, tá todo mundo brigando pelo espaço ali, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes para fazer que dentro dessas 10 marcas mais citadas estejam mais clubes, mais atletas, enfim, é comunicar com esse público infantil. E não é fácil, porque a concorrência é gigante. Pô, e esse insight que você falou sobre a presença do Neymar nessa preferência, é engraçado porque era uma visão, um conceito, né, de marketing esportivo muito de mercado asiático, né, bem focado no atleta. Lembra o Beckham lá atrás, Kobe Bryant lá atrás, e depois ainda veio o Cristiano Ronaldo e tal, de, né, levar um mundo de gente, né, até as lojas ou em tour. E agora esse conceito já é de fato global, né? Então acaba que as crianças falam, putz, para onde que vai determinado jogador? Ela passa a acompanhar o Benfica, ela passa a acompanhar o Al Nassr, né? Agora, por causa do Cristiano. Então é algo que a gente tem que se ligar, isso é absurdamente. Essa questão de linha de produtos, pô, não sou mais criança, mas pô, você pega a Lego com os estádios dos clubes europeus, pô, é uma bica, bem caro, claro, mas pô, é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é o que você falou, de 0 a 14 anos, não vejo ali, você vai numa re-rap da vida, numa loja, você não vê muito, ou muito ou nada, né? Até citei o PSG. Eu lembro de ter também uns bancos imobiliário licenciado, alguma coisa do tipo, mas é muito pouco, como você falou, muito pouco. A concorrência é enorme, são muitas licenças para o público infantil e o futebol ele precisa olhar para esse público, né? Da mesma forma que ele já olha para esportes, né? Já vem conversando com esse público, ele precisa olhar para esse público infantil, porque a sensação que eu tenho é que no passado
a oferta de entretenimento, na medida que a gente ia ficando adulto, ela era mais restrita do que é hoje. Hoje, cara, é muita coisa. Na época que eu ia para o estádio quando era pequeno, não tinha um celular na minha mão. Eu tinha que ver o jogo, não tinha outra coisa para fazer. Hoje, cara, tu tá no jogo, tu tá no celular, as crianças muitas vezes estão jogando joguinho ali e não prestam atenção 100% no jogo. Então, de que forma que eu me comunico para que mesmo que ele esteja no estádio, não esteja acompanhando o jogo ali, mas ele esteja no celular, que joguinho que eu tenho ali para ele estar brincando com a minha marca também, que aplicativo, enfim, que forma que eu me comunico com ele, porque o mundo mudou, né? Então, acho que essa é um desafio e também não existe uma resposta para dizer, tem que fazer isso. Eu acho muito que é a questão do engajamento, é tu conversar com o teu público o tempo inteiro, entender o teu público. Eu acho que esse é o grande desafio que os clubes têm pela frente para que eles possam se perpetuar na questão aí já desde das crianças, adolescência e aí no adulto. Eu acho uma coisa sensacional do futebol é que, cara, o cara na hora que tu virou a chave, ele torce pro teu time, ele vira cliente eterno, né? Diferente de um Burger King, McDonald's, que um dia eu quero comer no outro dia eu vou no outro. Agora eu posso estar chateado com o Avaí aqui que eu torço. Hoje eu não estou porque ganhou o clássico recentemente, então tá tudo certo. Mas eu não vou mudar. Tipo, eu posso não ir no jogo porque eu estou chateado, mas eu não vou mudar na semana que vem. Sou Figueira, porque não tem isso, entendeu? Então é isso aí, a gente tem que aproveitar muito, investir na base para colher o resto da vida inteira. E esse investimento na base, esse relacionamento, essa comunicação, eu acho que tem sinergia com um tema, até para fechar nosso papo, foi fantástico, que é a questão, né, da pirataria, né? Que isso é em cada esquina, fora do estádio, então em dia de jogo nem se fala, que prejudica todo o ecossistema, né? Prejudica vocês, prejudica as equipes, o próprio consumidor, que compra algo ali de péssima qualidade e que acaba alimentando o crime, né? Porque eu acredito que acho que não tem a outra palavra que não essa, né? Porque mexe com marca, mexe, enfim, com coisas legais em termos jurídicos. Como é que vocês se blindam disso? Obviamente 100% não dá, infelizmente, porque é só a gente sair na rua, a gente fez isso, mas como é que vocês tentam evitar ao máximo que esse prejuízo exista e seja, enfim, para que ele seja cada vez menor, né? Cara, eu até vou complementar um negócio que falou que o problema é que às vezes a pirataria também tem alta qualidade. Os caras estão cada vez mais fortes na questão de produto. Então, tem muita camisa de jogo desse mercado, se não me engano, da Malásia, etc., que está entrando no mercado brasileiro, assim, que a qualidade do produto é boa, tá? Só que as pessoas falam, poxa, mas por que o produto licenciado oficial é mais caro? Invariavelmente, não tem como competir com o produto pirata. Porque o produto pirata ele não vai pagar imposto, ele não paga royalties, ele pega carona na comunicação oficial, ou seja, o esforço de todo mundo, o investimento de todo mundo, ele simplesmente embarca, pega carona e vai vender esse produto com certeza mais barato. Então, assim, é um crime, tá? É difícil pra caramba, porque tem em todo lugar. Eu estava agora nos Estados Unidos, fui em jogo de futebol americano, no entorno do estádio tinha gente vendendo produto pirata, como boné, tem aqui, né, também. Uns bonés do Yankee, né? Acho na calçada. Né? Cara, em Nova York, muita pirataria também. Então, assim, é um problema crônico e se eu não me engano, o último relatório que saiu da Associação Nacional de Combate à Pirataria foram 9 bilhões de produtos do mercado esportivo. Então, cresceu, se eu não me engano, de 2 para 9, está crescendo muito o produto pirata. E o que a gente faz, né, Edu? A gente tem alguns parceiros aqui que a gente vem tentando indicar e passar para os clubes para que eles possam aceitar, para as outras marcas. Existem algumas empresas que fazem combate à pirataria de forma offline, que muitas vezes escritórios de combate à pirataria tradicionais, que fazem busca e apreensão, etc. Mas também tem ferramentas online, né, que tem feito muito bem esse combate à pirataria. E uma delas até que a gente apresentou recentemente para os clubes, para que eles possam utilizar, que é a NoFake. A NoFake é uma ferramenta também que foi desenvolvida aqui no Brasil, né, brasileira, e tem ajudado muito o setor óptico no combate à pirataria, atendendo grandes clientes como Chili Beans e outras grandes detentoras de marcas aí, e tem feito um trabalho muito legal. A gente entrou em contato com eles, viu que estava funcionando para o mercado óptico e está tentando trazer para o futebol, porque realmente é muito injusto, né, brigar com a pirataria.
Pô, triste, né? Cara, eu fico chateado pra caramba, assim, porque, tipo, parece, o cara tá lá, é só uma camisa que tá vendendo, mas, cara, ele tá roubando a propriedade intelectual, ele tá roubando do clube, ele tá roubando do mercado que investe efetivamente para que os clubes possam estar atuando, né? Então, uma Adidas está no Flamengo, uma Nike está no Corinthians, a Volt que está em vários clubes, todos, a Umbro está no Havaí, enfim, todos eles investem, fazem com que o mercado esportivo ele possa caminhar, eles são um dos que estão investindo, né? Tem várias outras fontes de renda, mas são caras que estão investindo e simplesmente sofrem junto com o clube, junto com, né, com os fornecedores, etc. Todo mundo acaba, a cadeia inteira acaba sofrendo por pessoas que simplesmente se apropriam de uma marca que não é dela, cometem crime e muitas vezes acabam saindo impunes, mas já tem bastante gente perdendo bastante coisa, bastante mercadoria com busca e apreensão em função dos serviços que vem sendo realizado aí de combate à pirataria. Pô, que bom, fico feliz. Pô, a gente terminou o papo então com boas notícias. Eu achei que seria um bate-papo, mas no fim você deu uma aula, tanto para mim quanto para quem está ouvindo, porque eu acho que a gente conseguiu, caramba, destrinchar o mercado de uma maneira impecável. E posso dizer que eu já esperava, porque, novamente, acompanho vocês nas redes sociais demais, acompanhei a sua viagem, eu vi o quanto o mercado lá fora está se desenvolvendo a passos largos, e vocês estão fazendo um trabalho aqui fantástico com os clientes de vocês, de novo, seja no futebol, seja em entretenimento, seja, enfim, com o público infantil. Então, pô, Bruno, parabéns a você, toda a sua equipe, e o espaço é seu para o último recado, agradecendo sempre aí pela moral, tanto no site quanto nesse nosso papo aqui. Que é isso, cara. Poxa, eu que agradeço a oportunidade, sempre foi muito, muito gentil e aberto aí para que a gente pudesse estar falando de licenciamento. Agradecer ao Bezoche, que fez a ponte para ser colunista. A gente já tinha gravado o podcast, mas o Bezoche fez a ponte. Aí, abraço, Bezoche, Fluminense. Cara, mas brigadão, cara. Obrigado por essa oportunidade. Eu, de novo, eu sou apaixonado por licenciamento de marcas, sou apaixonado por futebol. Então, sempre tive esse sonho de estar ajudando o mercado a se desenvolver. Acho que a gente tem uma participação bastante relevante no mercado. Eu quero que, efetivamente, mais indústrias estejam aptas a trabalhar com licenciamento, que os clubes tenham mais categorias de produto, de serviço, que tenhamos mais hotéis, mais postos de gasolina, mais escolinhas, mais campings rolando em hotéis, ou seja, tem muita coisa legal para a gente fazer e eu tenho certeza que a gente está num caminho muito bacana, o futebol evoluiu muito, assim como as marcas de entretenimento, personagens que a gente trabalha, mas como o espaço aqui é muito mais voltado para parte esportiva, eu vou puxar mais para o futebol aqui, eu acho que a gente está num caminho muito bacana e dar um abraço para todos os nossos clientes aí que estão com a gente nessa jornada e todo o mercado e toda a audiência. Parabéns aí, cara, pelo teu trabalho, que é muito legal. Pô, parabéns para vocês, tanto eu quanto a audiência, a gente sai daqui, outras pessoas, outros profissionais, porque caramba, foi de fato, agregou demais. Obrigado, Bruno, e obrigado também a você que ficou até o final. Espero que você tenha gostado, certamente gostou. Então, tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau!